Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, a live de hoje é muito especial, por isso eu peço por gentileza que você compartilhe essa live com alguns seus amigos, com seus parentes, compartilhem, tá? Deixa o seu like para fortalecer, beleza? Escreva aqui nos comentários a sua opinião sobre o Kotai Project, beleza pessoal? Meus amigos, olha que notícia boa. Nós já ultrapassamos a marca de $1.362.000 de arrecadação nesse ICO que começou no dia 7 de março de 2025, tá? Então a nossa projeção é até o dia 7 de março de 2026. Só que ainda esse ano nós podemos ultrapassar a marca de 3,5 milhões de arrecadação, porque somente de investidores anjo é bem possível que nós possamos ultrapassar 300 investidores anjo até o final desse ano. Então, levando em consideração que cada investidor anjo investe a partir de $10.200, olha, é provável que nós possamos ali alcançar até mais de 4,5 milhões ainda esse ano. Então, isso é sensacional, pessoal. Por quê? Porque mesmo antes do nosso ICO terminar, nós vamos lançar todo o nosso ecossistema. A carteira de criptomoedas, corretora descentralizada, gateway de pagamento, casa de aposta e marketplace. Então nós seremos praticamente uma infraestrutura de prestação de serviço, assim como a Binance é. E nós também teremos uma escalabilidade global. Então nessa live, meus amigos, eu quero falar sobre escalabilidade global e quero dar vários exemplos para que os senhores possam entender o potencial do Kotai Project, tá? E pessoal, eu afirmo para os senhores, o ecossistema Kotai, ele tem a possibilidade, certo, de estar lucrando mais do que a Avan nos próximos 6 anos. E nessa live eu quero provar isso para os senhores. Então, compartilhe essa live o máximo que vocês puderem, se inscreva aqui no KotaiCast, tá bom? E meus amigos, vamos lá, sem mais enrolação, eu quero explicar para vocês, num contexto geral, qual é a diferença de um vendedor de produto e um prestador de serviço, porque é importante que os senhores entendam essa diferença para que vocês também possam entender os exemplos que eu quero dar, para que vocês possam entender como a escalabilidade faz toda a diferença no crescimento de uma empresa. Então, pessoal, olha que interessante. O prestador de serviço, ele vende o que ele sabe fazer, certo? O vendedor, o produto, né, vende o que tem. O vendedor de produto vende o que tem. Então, assim, tem aquela pessoa que corta a grama, tem aquela pessoa que faz diária de limpeza, certo? Ele é um prestador de serviço, você é um prestador de serviço. E tem aquela pessoa que vende a ferramenta para o prestador de serviço. Ele é o vendedor. Só que nesses dois exemplos, você possui limitações. Entende? Porque o prestador de serviço autônomo, ele tem a limitação do tempo dele. Concorda comigo? Não tem como o prestador de serviço autônomo estar em 10 casas diferentes ao mesmo tempo. Não tem como, só se ele tiver vários funcionários. Então isso já se chama escalabilidade, entende? É a mesma coisa do vendedor. Se ele é um vendedor de porta em porta, ele fica preso no tempo dele, no produto que ele tem, no produto que ele carrega nas suas mãos. Agora, se ele tem um atacadão, ele já tem mais escalabilidade. Se ele tem uma loja que suporta receber dezenas, centenas de clientes por dia, ele já tem mais escalabilidade do que se ele fosse vender de porta em porta. Entende a diferença? Então, pessoal, olha que interessante. Isso aqui é um exemplo sensacional de escalabilidade. O velho da van, né, o Luciano Hang, um excelente empresário de sucesso, um exemplo, né, um exemplo brasileiro de sucesso. Concorda comigo? É um bilionário. O Luciano Hang, ele é bilionário em dólar, tá? Não só em real, ele é em dólar também. Então, segundo o próprio Luciano Hang, a Avan
as 174 lojas que a Havan tem faturam, no total, 50 milhões de reais por dia. Isso é sensacional. Esses números são absurdos. Só que eu vou mostrar para você até o final dessa live que o ecossistema Cotai pode estar lucrando mais do que a Havan nos próximos 6 anos, tá? Mas olha que interessante, pessoal, se você observar o faturamento anual da Havan é de 18 bilhões de reais por ano. Só que faturamento é uma coisa e lucro líquido é outra coisa. Então vamos observar qual é o lucro líquido das lojas Havan. O lucro líquido da Havan em 2024 foi de 2 bilhões 690. Obviamente, se não fosse os impostos e se não fosse o custo operacional que ele tem, ele poderia ter lucrado ali no mínimo ali uns 7 a 8 bilhões de reais. Então, os impostos no Brasil são abusivos, absurdos, né? E também, como ele tem muito funcionário, para que ele possa vender, ele tem que ter uma mega infraestrutura. Então, graças a essa mega infraestrutura que ele possui, ele também acaba tendo que gastar bastante ali do seu faturamento para que ele possa manter a infraestrutura vendável, né? Para que ele possa continuar vendendo, né? Então ele tem custo alto operacional e também altos impostos. Entende? Agora, pessoal, olha que legal. Olha que interessante isso aqui. A força da Havan no varejo brasileiro. A Havan, ela está limitada às cidades que ela possui loja. Obviamente, ela também faz vendas online, só que a maioria das vendas da Havan se dá a partir da venda física, né? As pessoas gostam de ir na Havan, passear na Havan e acabam comprando alguma coisa, isso é bem legal. Então, a Havan, essa infraestrutura da Havan está completamente limitada à população dos municípios que ela opera. Então, se a Havan ela tem 174 lojas, ela está em 174 municípios diferentes. Então, logo se presume que ela esteja ali dependendo exclusivamente da população dessas cidades. Você entende? Porque tem muitas pessoas que não moram, que moram em cidades que não têm Havan. Então, essas cidades que não possuem Havan, muito dificilmente o Luciano Hang vai conquistar a clientela. Concorda comigo? Entendeu? Então, ele só tem cliente nas cidades que as lojas existem. Entendeu? E mesmo assim, a Havan é um sucesso absoluto, né? Porque são mais de 100 milhões de clientes anuais, com uma média de 275 visitantes atendidos por dia nas 174 lojas. Olha que legal. Agora, pessoal, olha esse outro exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo da Binance, que é um exemplo de sucesso também. E é um exemplo muito parecido com o ecossistema Cotai. Então, aqui já dá para vocês começarem a entender aonde eu quero chegar. A Binance faturou 16,8 bilhões de dólares em 2024. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acredito que seja muito mais do que esses valores aqui, tá? Só que como a Binance é uma empresa privada, os números não são abertamente divulgados, tá? Mas é acima de 16 bilhões de faturamento anual, tá? Agora, qual que é o lucro dela? O lucro divulgado foi entre 6 a 7 bilhões. Eu também acredito que seja muito mais do que isso aqui. Então, olha que legal. Você viu a diferença do lucro? É bastante alto. É bastante alto o lucro da Binance, em comparação com a Havan. Então, a Binance ela teve um faturamento de 16,8 bilhões
de dólares e um lucro de 6 a 7 bilhões. Então você vê que o ecossistema que a Binance criou, um ecossistema 100% digital, ele é muito superior na escalabilidade global. Você compreende? Você compreende o que eu estou tentando dizer para você? Por quê? Porque para que a Avan ela possa competir em pé de igualdade com um projeto 100% digital, a Avan ela teria que ser universal, ela teria que ser global. Teria que ter Avan no Paraguai, Avan nos Estados Unidos, Avan no México, Avan no Japão, etc. Você entende onde eu quero chegar? Então, a Avan hoje ela está limitada ao território nacional brasileiro. Então, olha a diferença de escalabilidade global para escalabilidade nacional. Existe uma diferença absurda. Quando o empresário brasileiro entender o jogo da escalabilidade global, é assustador. A diferença é assustadora. Tá? Olha que interessante, até mesmo no crescimento, a diferença é assustadora. Ó, a Avan, do Luciano Hang, foi criada em 1986. Já a Binance foi criada em 2017. Olha que absurdo. A Binance ela tem praticamente 8 anos de existência. 8 anos. A Avan já está com quase 40 anos de existência. Olha a diferença. Olha o potencial de um projeto digital escalável globalmente. Olha o potencial. Então, o faturamento da Avan é de 18 bilhões de reais. O faturamento da Binance é de 16,8 bilhões de dólares. O lucro líquido da Avan é de 2,7 bilhões. O lucro líquido da Binance é de 7 bilhões de dólares. Olha a diferença de um modelo escalável nacionalmente, de venda de produto, e um outro modelo que é escalável globalmente e venda de serviço, prestação de serviço. Porque a Binance ela presta serviço. Entende? Uma prestadora de serviço que não tem estoque escalável globalmente é absurdo. O potencial é absurdo, né? Pessoal, é por isso que eu falei para vocês que o nosso ecossistema, o Kotai Ecosystem, a escalabilidade global do nosso ecossistema tem um potencial de alcançar um faturamento superior, muito superior ao que a Avan fatura. Vou mostrar para vocês. Então, o nosso ecossistema ele consiste numa carteira de criptomoedas, numa corretora descentralizada, numa casa de aposta, num gateway de pagamento e no marketplace. Então, e o mais interessante é que é escalável globalmente, beleza? E olha só, isso aqui é a estimativa de lucro do ecossistema Kotai em 2030. Olha só, segundo a ARPU, certo? Se nós alcançarmos 100 milhões de usuários até final de 2030, o faturamento, o nosso faturamento por cliente, por usuário, seria em torno de 60 dólares por ano. Sabia disso? Então, esse é o faturamento que o nosso ecossistema teria em cima de cada usuário. Essa é a média. Então, olha que interessante. Nós chegando nesse ponto de 100 milhões de usuários, muito provavelmente, em torno de 40% seriam holders de Kotai, da cripto Kotai. Certo? Então, a estimativa de faturamento do ecossistema giraria em torno de 6,5 bilhões de dólares por ano. Isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Pode ser que a gente lucre mais ou até menos, tá? Mas isso aqui é uma estimativa totalmente plausível, se baseando por estes números que eu estou mostrando para os senhores.
o nosso ecossistema, tendo 100 milhões de usuários. Lembrando que a Binance hoje, ela tem quase 300 milhões de usuários. Entendeu, pessoal? Então, assim, a gente alcançando 100 milhões de usuários, muito provavelmente o nosso faturamento seria bilionário. Múltiplos de bilhões, tá? Agora, pessoal, qual seria o nosso lucro líquido estimado? Olha que interessante. O lucro líquido estimado seria entre 2 a 3 bilhões de dólares, tá? Outras plataformas cripto global, elas possuem realmente ali uma estimativa de basicamente 35, 40% do seu faturamento, tá? Então, a projeção é baseada em 100 milhões de usuários e 40 milhões de holders e tendo uma escalabilidade global até 2030, a gente atingindo esses números de 100 milhões de usuários, a gente poderia chegar facilmente ali a 2 a 3 bilhões de dólares por ano. Então, se você levar em consideração que o nosso ecossistema esteja lucrando 2 bilhões de dólares por ano, a gente já vai estar lucrando mais do que a Avan. Entendeu? Pessoal, olha só. Esse ecossistema que nós estamos construindo, que nós vamos liberar, nós vamos inaugurar esse ecossistema no nosso grande evento da Cotai Summit, no dia 7 de novembro de 2025, esse ano ainda, tá? Então, o Cotai Ecosystem, ele reúne todas as características de um projeto com escalabilidade global. Desempenho, liberdade, descentralização, acessibilidade. O futuro financeiro está aqui e é ilimitado. Pessoal, por que é ilimitado? Porque o ecossistema Cotai, ele não depende da economia brasileira, ele não depende somente da população brasileira. Então, a partir do momento que nós teremos a parceria com a Apple, a parceria com a Android, qualquer pessoa da face da Terra poderá baixar nossos aplicativos e usar os nossos serviços no seu smartphone, entendeu? Então, é zero barreira de entrada. Se a pessoa tiver um smartphone e acesso à internet, ela vai poder usufruir dos nossos serviços, tá bom? Pessoal, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês que o ecossistema Cotai, ele reúne todas as características de um projeto escalável, de uma empresa escalável globalmente. Eu arrisco a dizer que o nosso ecossistema ele será mais completo do que o ecossistema da Binance nos próximos anos, tá? Não agora, que ainda nós somos pequenos, né, pessoal? Só que hoje nós já temos quase 4 mil holders. Até março do ano que vem, possivelmente nós podemos chegar a 6 mil holders. Então é bem possível que nós seremos do mesmo tamanho que a Binance era em 2017. Sabia disso? Então, em março de 2026, nós teremos praticamente o mesmo tamanho que a Binance tinha em 2017. Então, o nosso potencial de crescimento é tão grande quanto o da Binance. Eu acredito que o nosso potencial de crescimento possa ser até maior do que o da Binance, pelo simples fato de nós não termos nenhum tipo de burocracia. É zero burocracia para que a pessoa possa usar os nossos serviços, né? Então, o ecossistema Cotai, ele foi projetado para escalar com o planeta. Milhões de usuários, bilhões de transações, centenas de aplicações, tudo fluindo em alta velocidade, com taxas mínimas e sem controle centralizado. Isso que é o mais legal. As taxas baixas, alta velocidade e zero censura. Dentro da Cotai Wallet, da corretora descentralizada, do Cotai Payments, que é o nosso gateway de pagamento, da Cotai Bet, que é a casa de apostas esportivas, e do Cotai Space. E eu nem estou comentando sobre o banco, que o nosso banco ele será 100% em moeda fiat, só que esse banco é apenas em 2027, tá, pessoal? Porque é muito caro para você desenvolver um banco aí, é uns 3 milha de dólar, tá? E olha só, pessoal, aqui eu quero mostrar para os senhores todos os principais fundamentos
de um ecossistema descentralizado. Porque tem muita gente que não sabe, não entende como é que funciona um ecossistema descentralizado, não entende, não consegue enxergar o potencial do Kotai Project. Muita gente não consegue entender o que é o Kotai Project. Então aqui eu quero explicar para vocês que os princípios fundamentais de um ecossistema descentralizado. O nosso ecossistema será descentralizado, tá? Olha só, autonomia total. Imagina só um ecossistema onde você tem autonomia sobre o seu dinheiro, sobre os seus fundos, onde ninguém pode tomar o seu dinheiro. Exatamente. Autonomia total. Sem censura. Não existe possibilidade de censura dentro do nosso ecossistema. Outra coisa, alta eficiência. Altíssima eficiência. Outra coisa, transparência total, porque é praticamente tudo administrado através de contratos inteligentes, onde tudo pode ser auditável, ok? Outra coisa, acesso global. Isso aqui é fundamental. Para que você possa ter escalabilidade global, você precisa ter acesso global. Qualquer pessoa da face da Terra, na Índia, na China, na Coreia, nos Estados Unidos, no México, no Paraguai, não importa, a pessoa ela vai poder baixar nossos aplicativos sem nenhuma burocracia. E outra coisa, interoperabilidade. Se não houver isso aqui, se você não for compatível com outras redes, você também não consegue se tornar um ecossistema descentralizado, tá bom? E vamos lá, pessoal. Aqui eu quero falar um pouco mais sobre a autonomia do usuário. Por que vai ser tão fantástico para o usuário usufruir do nosso ecossistema? Isso aqui é um dos principais fatores que beneficia um ecossistema descentralizado. Cada pessoa controla suas próprias chaves privadas. Ninguém pode congelar, bloquear ou reverter suas transações, a não ser que você autorize. E isso aqui é sensacional. Por quê? Porque se as chaves privadas estão na mão do cliente, do usuário, o ecossistema ele se torna praticamente inviolável. Não tem como você hackear o nosso ecossistema para você ganhar dinheiro, para você roubar dinheiro dos nossos usuários. Porque nem sequer o próprio ecossistema vai ter o controle do dinheiro do cliente. Você entendeu? É impossível. Não vale a pena para os hackers, não vale a pena tentar hackear o nosso ecossistema. Por quê? Porque o nosso ecossistema não detém a posse das chaves privadas dos clientes, tá? Então é 100% seguro. Outra coisa, pessoal, código aberto e transparente. Os contratos inteligentes são auditáveis, acabei de mencionar para vocês, permitindo que qualquer pessoa verifique como o sistema funciona. Então, qualquer pessoa, se ela se sentir desconfortável, se ela não confiar no nosso ecossistema, ela simplesmente poderá fazer uma pesquisa, uma varredura completa no nosso código, porque o código será aberto. O nosso ecossistema ele será administrado através de contratos inteligentes, que obviamente o ecossistema ele vai ter lucro cobrando taxas nas conversões, nas transferências, etc. Entendeu como é que é, pessoal? Então assim, o ecossistema ele gera lucro na prestação de serviço. Compreende? E olha só, outra coisa, sem burocracia. Para que você possa ter escalabilidade global, é necessário que o ecossistema seja o menos burocrático possível. Só que no caso da Binance, a Binance é cheio de burocracia, é KYC, é biometria, não sei o quê. Por quê? Porque a Binance ele precisa seguir as diretrizes, as legislações dos países aonde ela opera. Já o nosso ecossistema não. A gente não precisa exigir praticamente nada dos nossos usuários. É zero burocracia. Por quê? Como o nosso ecossistema ele é descentralizado, como nós não administramos os fundos dos clientes, não precisa de burocracia. Olha que maravilha.
Então, a criação de contas, o envio e recebimento de valores, participação em serviços, tudo isso é feito sem KYC, sem documentos e sem filas. É zero burocracia. Então isso aqui, pessoal, o Kotai Project, o ecossistema Kotai é uma mina de ouro, tá? Olha que interessante. Censura impossível. Tem muita gente preocupada com censura, tem muita gente preocupada, mas se o Xandão fizer isso, se o Brasil fizer aquilo. Pessoal, vou falar para vocês, é impossível. Nenhuma autoridade pode impedir uma transação dentro do ecossistema. Então, imagina só, a Kotai Wallet, assim como a Trust Wallet, assim como a MetaMask, é uma carteira multi-chain descentralizada. Então, é impossível qualquer governo tentar bloquear o seu fundo, o seu dinheiro, só se você for bobo e dar a sua chave privada para o governo, né? Você não é bobo para fazer isso. Então, não tem como. E a rede é imune à censura política ou econômica. Então, assim, nós teremos a nossa própria blockchain também, a nossa própria blockchain a partir do ano que vem. E ela é incensurável. É praticamente impossível qualquer governo censurar. Não tem por que fazer isso, pessoal, tá? E olha só, outra coisa. Interoperabilidade. O ecossistema se conecta com diversas blockchains, ou seja, o ecossistema ele precisa ser multi-chain, certo? Ele tem que ser. Não adianta esse papo, tem que aceitar só Kotai dentro do ecossistema. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser multi-chain. Você tem que abraçar todas as criptomoedas. Você tem que trazer os usuários para dentro do ecossistema. Você entendeu? Outra coisa. Fazendo isso, você está aceitando e movimentando diferentes criptoativos com facilidade dentro do ecossistema. E lembrando, pessoal, o ecossistema ele presta serviço, então ele ganha com a prestação de serviço dentro do ecossistema. Então, quanto mais pessoas, quanto mais usuários, quanto mais for a facilidade da aceitação das criptomoedas, melhor será para o ecossistema. Então é por isso que nós precisamos ser multi-chain. E isso vai acontecer, tá bom? Outra coisa. É por isso que a escalabilidade é tão fácil para a Binance. É por isso que a escalabilidade ela será absurda para o nosso ecossistema Kotai. É por isso que é muito provável que o nosso ecossistema em 2030 esteja lucrando mais do que a Van em 2030, daqui 6 anos. Daqui 6 anos nós podemos estar lucrando mais do que o velho da Van. Por incrível que pareça, existe essa possibilidade. Porque quando você tem uma escalabilidade global, onde você não tem qualquer tipo de barreira de entrada, onde qualquer pessoa da face da Terra com um smartphone e acesso à internet, ela tem acesso ao seu conteúdo, ela tem acesso aos seus serviços, meu amigo, o sucesso acaba sendo inevitável. Então, eu acredito que nós, do ecossistema Kotai, podemos estar lucrando mais do que a Van nos próximos 6 anos. Espere e verá. Não duvide, nada é impossível. Eu visualizo essa realidade. Eu consigo visualizar o ecossistema Kotai lucrando bilhões de dólares nos próximos anos. Bilhões de dólares. Não é milhões, não. É bilhões. É um outro jogo, é um outro nível. É um nível que a maioria das pessoas não entende. E o ecossistema Kotai, ele vai chegar nesse nível. Espere e verá. E quando isso acontecer, a Crypto Kotai, ela terá mais de 40 milhões de holders nos próximos 5, 6 anos. E a valorização do Kotai se torna inevitável. É muito provável que a Crypto Kotai o ecossistema chegando a 100 milhões de usuários, de holders ultrapassando 40 milhões. Olha, é bem provável que o Kotai, a unidade do Kotai esteja acima de 50 centavos de dólar.
Pessoal, preste atenção. Somente o Bitcoin em 2030, ele pode ultrapassar 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, só o Bitcoin. Então, o mercado cripto, ele vai se expandir absurdamente nos próximos 5, 6 anos. Existe uma estimativa que praticamente 30% da população do planeta estará negociando em criptomoedas. Sabia disso? Hoje é apenas 7%. Hoje é apenas 7% do mundo compra e negocia cripto. Até 2030, nós podemos ultrapassar 2 bilhões e meio de pessoas utilizando criptomoedas. Então é um crescimento de mais de 3 vezes. Então é muito provável que o mercado cripto ele cresça, ele esteja acima de 20, acima de 25 trilhões de dólares. Então só o Bitcoin ele pode estar valendo ali 10 a 20 trilhões de dólares. Só a Ethereum pode estar valendo trilhões de dólares. Somente o BNB da Binance pode estar valendo acima de 1 trilhão. Então, existe a possibilidade do Kotai ele se beneficiar com essa expansão das criptomoedas, oferecendo um ecossistema aconchegante, favorável, seguro, transparente. Fazendo isso, a nossa moeda ela vai valorizar absurdamente, pessoal. Não tem como, não existe possibilidade da cripto Kotai não se valorizar nos próximos anos. É impossível. Esquece, é impossível. O mínimo que pode chegar até 2030 é uns 10 a 15 centavos de dólar. Agora, o máximo que pode chegar, eu não sei. Nós podemos estar bem acima de 50 centavos de dólar até 2030. Bem acima de 50 centavos. E essa é uma possibilidade real que eu afirmo para os senhores. Por quê? Porque o nosso ecossistema ele não depende da valorização da cripto Kotai para sobreviver. Então isso mostra descentralização, isso mostra autonomia da moeda e confiabilidade. Por quê? Porque a cripto Kotai ela será amplamente utilizada dentro do ecossistema, amplamente utilizada. Não só para pagar taxa de gás, não somente isso, ok? Então, meus amigos, essa é uma oportunidade única que os senhores estão tendo de investir num projeto sólido, num projeto que realmente tem potencial real de bilhões. Bilhões. Tá bom, pessoal? É aquilo que eu falo. Aquelas pessoas que não acreditarem no Kotai hoje, infelizmente, eu não vou ter dó. Eu não terei dó. Eu não tenho dó dessas pessoas que infelizmente vão estar chorando no banho. Algumas pessoas elas olham, elas escutam eu falando isso, acham que eu estou tirando sarro. Mas não, cara. Eu estou falando a realidade, porque são poucas pessoas que estão acreditando no Kotai hoje. São poucas pessoas. A cada 100 pessoas, uma pessoa acredita. Então, veja bem. O mundo é desse jeito, é dessa maneira que a vida funciona. As pessoas, elas só dão valor depois que já deu certo. Infelizmente é tarde demais. Não existe dor pior do que a dor do arrependimento. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu me arrependo de muita coisa que eu deixei de fazer. Coisas boas e até mesmo algumas coisas que não são tão boas assim. Mas que eu simplesmente me arrependo. Por quê? Pessoal, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, o que você quer? Você quer se tornar uma pessoa velha, amargurada, esperando para morrer? Pessoal, a vida é uma aventura. A vida é tudo ou nada. É tudo ou nada. Não tem esse papo de, eu acho que vai dar certo. Eu acho que não sei o quê. Meu amigo, não tem esse papo comigo, não. Não tem esse papo comigo. Eu sou tudo ou nada. E graças aos senhores, graças aos investidores, é tudo.
esse projeto já é realidade. Nós já temos caixa para entregar o nosso ecossistema ainda esse ano. Infelizmente, vai ter muita gente que vai chorar no banho. Mas, felizmente também, vai ter muita gente multimilionária em 2030. Hoje, um plano diamante custa $1.020. Te dá direito de ter 34 milhões de Kotai. O Kotai batendo 50 centavos, você terá 17 milhões de dólares nas suas mãos. Pode salvar esse vídeo, pode baixar esse vídeo e espere. Espere daqui 5 anos para você ver o que vai acontecer. Espere. Espere e verá. Meus amigos, esse projeto já é um sucesso, graças a Deus e graças aos senhores que acreditam nele. Muito obrigado por tudo. Se inscreva no canal, compartilhe a live e até mais, pessoal.